Você já teve que fazer uma apresentação na faculdade e de repente começaram a passar vários pensamentos terríveis pela sua cabeça? De que você ia gaguejar, de que as pessoas iam rir de você, que você ia errar as palavras, de repente você percebeu que seu estômago começou a embrulhar, seu coração ficou acelerado, você não sabia o que estava acontecendo com o seu corpo, você começou a suar e aí você começa a passar mal e você fala, poxa, eu preciso ir ao médico para investigar e saber o que está acontecendo comigo. Você vai ao médico e ele vira para você e fala, isso é uma crise de ansiedade que você teve. E você fica se perguntando, tá, mas o que é crise de ansiedade? Isso mata? Como é que eu faço para lidar com esses sintomas? Prazer, eu me chamo Pedro, sou psicólogo clínico e hoje eu vou apresentar tudo o que você precisa saber sobre ansiedade, desde as informações mais básicas até as mais complexas de como lidar com os sintomas. Tudo isso de forma rápida e dividida em tópicos para que você saiba exatamente o que fazer. O primeiro fato que você precisa entender sobre a ansiedade é que ela não vai matar você. Na verdade, o objetivo dela é te proteger. Diante de situações consideradas perigosas ou que possam colocar em risco a sua segurança, a ansiedade ela é ativada como um sistema de defesa. Então ela faz seu coração bombear sangue mais rápido para os seus músculos para que você possa entrar num estado de luta ou fuga e tenha mais êxito em permanecer vivo. É como o sensor aranha do Homem-Aranha. Lembra quando você estava assistindo Homem-Aranha e de repente vinha algum objeto que poderia colocar a vida dele em risco e ele saía rapidamente? Aquilo é a ansiedade avisando para ele, olha, você tem que sair daí para permanecer vivo. É exatamente a mesma coisa com a gente. O segundo fato que você precisa entender sobre a ansiedade é o papel evolutivo que ela teve ao longo do tempo, porque ao longo da história da humanidade, nós já habitamos muitos lugares inóspitos, lugares que poderiam colocar a nossa existência em risco. E nesses lugares você precisava ficar extremamente atento, porque você não sabia se ia surgir um predador e ia tentar te comer a qualquer momento, se você ia pisar no lugar errado e isso poderia gerar uma infecção que poderia levar você a óbito. Então existiam muitas circunstâncias perigosas e a ansiedade ela cumpriu esse papel protetivo da gente estar sempre alerta. Porque imagine duas pessoas andando no meio da mata e as duas veem um arbusto se mexer, só que uma corre e a outra não. Qual é que você acha que tem mais chance de sobreviver? Justamente, a que correu, porque ela ativou o sistema de defesa, o coração bombeou sangue mais rápido, isso fez com que ele chegasse aos músculos e ela tivesse mais velocidade e mais êxito na hora de correr. E muito provavelmente permaneceu viva. A que ficou parada, pagou para ver, e ela poderia sim permanecer viva. Mas em nem todas as situações ela poderia se sair bem, porque se tivesse um leão ali, muito provavelmente ela ia virar a janta do felino. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas não tem mais um leão correndo atrás de mim, eu não estou mais num lugar que eu posso morrer de infecção rapidamente. Por que eu ainda sinto ansiedade? Porque o seu cérebro de lá para cá mudou muito pouco e nós temos a nossa incrível capacidade de aprender. Então, culturalmente, os desafios são diferentes, mas nós continuamos sentindo as mesmas coisas. Quando a nossa mãe chega com a cara fechada após uma reunião escolar, ou quando o seu chefe te chama para conversar, ou quando a sua namorada fala aquela típica frase, nós precisamos conversar. Todos eles se tornam gatilhos, porque acabam colocando em risco coisas que nós valorizamos, coisas que são importantes pra gente, ou até mesmo desafios como uma prova de vestibular, e isso faz com que todas essas situações acabem disparando justamente essa sensação de ansiedade. Por mais que isso não coloque a gente em risco, a gente continua tendo a capacidade de aprender, e essa capacidade de aprender vai nos dizendo o que é culturalmente desejável ou não. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas você falou o papel evolutivo da ansiedade, que ela é um sistema de proteção, mas como é que eu lido com o desconforto? Como eu faço para não deixar de viver? O quarto fato que você precisa entender sobre a ansiedade é que esse sistema de defesa muitas vezes acaba se tornando vilão, porque tudo que a ansiedade quer é te proteger. Ela quer que você fique no seu quarto em posição fetal, deitado o dia inteiro, porque ali ela consegue controlar todas as variáveis, ou pelo menos ela acha, porque podem acontecer coisas muito desagradáveis, como alguém te encher o saco porque você nunca sai de casa. A ansiedade, ela quer tanto te proteger que ela faz com que você não viva experiências maravilhosas, porque a maior parte das experiências que a gente vai viver na vida, elas são recheadas de sentimentos mistos, alegria, tristeza, raiva, ansiedade, felicidade, euforia, tudo isso faz parte do combo de ser humano. E não tem como você escapar dessas situações, não tem como você escapar dessas experiências. Então é muito importante que você aprenda a lidar com ela, porque
Se você quer construir algo de significativo na sua vida, você quer passar numa faculdade, você precisa passar no vestibular, você precisa lidar com os dias de prova, com os dias em que você vai ter que estudar para o TCC, quando você for prestar um concurso público, você vai ter que lidar com a ansiedade, com a tristeza, com o medo de não passar. Tudo isso vai te gerar situações que muitas vezes são desconfortáveis, mas que fazem parte da experiência de ser humano. E a ansiedade, ela quer te prevenir desse sofrimento. Só que isso vai fazer com que você não viva experiências, que você não crie memórias significativas na sua vida. Por isso é tão importante você se propor a viver a vida em sua plenitude, aceitando tanto os sentimentos que são confortáveis e maravilhosos, quanto os que são desconfortáveis e muitas vezes não são tão agradáveis de serem sentidos. Já vi entrevistas falando, por exemplo, que o Mike Tyson, antes de lutar, ele chorava de medo. E até entrar no ringue ele estava desesperado, mas depois que ele entrava no ringue ele se transformava. A mesma coisa o Cristiano Ronaldo. Já vi entrevistas do Cristiano Ronaldo dizendo que ele só quer jogar futebol enquanto ele ainda sentir ansiedade, porque a ansiedade quer dizer que tem um propósito ali por trás, que você precisa descobrir como lidar com aquela sensação e lidar com os desafios que a vida naturalmente vai te impor. Então o que você precisa se responder é pelo que vale a pena fazer o seu coração bater mais rápido, pelo que vale a pena sentir ansiedade. E aqui vem o quinto fato, que são técnicas comprovadas para que você consiga lidar com a sua ansiedade. Primeira coisa que você precisa entender antes de falar propriamente dito das técnicas é que dentro do seu cérebro está havendo uma luta, que é o seu sistema emocional contra o seu sistema racional. Então é como se eles estivessem em embate e o sistema emocional está ganhando. A amígdala, que é ligada muito a esse sistema mais emocional, ela está passando por cima do seu córtex pré-frontal, que é a sua capacidade de pensar. Então, para você voltar ao seu estado natural, com as suas batidas mais tranquilas e dentro do padrão natural, você precisa fazer com que o córtex pré-frontal assuma o controle novamente. E a primeira técnica para que isso aconteça é justamente a respiração diafragmática, que é aquela respiração em que você puxa o ar contando até 4 pelo nariz e solta ele devagar pela boca contando até 4. Então é justamente isso que vai permitir com que o seu córtex pré-frontal assuma o controle novamente e que o seu coração pouco a pouco vá diminuindo as batidas até se estabelecer dentro do padrão normal. Outra técnica que você pode utilizar é justamente a escrita, porque isso vai te ajudar a fazer com que o seu córtex pré-frontal assuma o controle novamente. Então quando você estiver se sentindo ansioso, pega uma água, bebe, sente em algum canto, pega um lápis, um papel e começa a escrever novamente. Começa a tentar elaborar aquilo que você está sentindo. E pouco a pouco o seu córtex pré-frontal vai reassumir o controle. E a terceira técnica que você pode utilizar é criar um grupo no WhatsApp só com você. Então, o que você faz? Você está se sentindo ansioso? Cria um grupo no WhatsApp e começa a mandar áudios, tentar elaborar aquilo que você está sentindo de forma racional. Isso vai fazer com que, pouco a pouco, as suas emoções vão ficando mais calmas, o seu coração volta ao batimento natural dele e você vai sentir que a ansiedade, aos poucos, vai começar a ir embora. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui abaixo a sua opinião, se inscreva no canal, ative as notificações. E se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo, aguardo você.